falando para a necessidade da cidade se proteger contra esse perigo, né? Que é um perigo, como o nosso comandante falou, que existe desde os primórdios da vida humana, desde o momento em que o fogo começou a ser controlado pelo homem. Então é algo presente na vida do homem, o fogo, e houve essa necessidade das cidades se organizarem, né, para prestar esse serviço público, que é o serviço de combate a incêndio, que era, como já foi dito aqui, organizado de forma muito improvisada por populares. Existia muita presença dos curiosos, né, que acorriam ao local do incêndio para, de alguma forma, ou ajudar e por vezes também atrapalhar, né, a atuação do corpo de bombeiros em algumas ocorrências. Interessante. Coronel Lucena, e sobre a criação da seção do Corpo de Bombeiros, quem foi que criou, quem foi o governador na época, quem foi seu primeiro comandante? Bom, como foi citado aqui o livro, né, da História do Batalhão de Segurança, né, apesar das poucas páginas que tem nesse livro em referência ao Corpo de Bombeiros, né, à atividade de bombeiros, né, ele cita dois fatos históricos. Né? 1917, com a criação do Corpo de Bombeiros pelo governador Joaquim Ferreira Chaves. Né? Joaquim Ferreira Chaves. Essa unidade do Corpo de Bombeiros, ela será criada, né, junto do esquadrão, né? O esquadrão de cavalaria. Então, o comandante do esquadrão de cavalaria na época, né, Tem uma curiosidade aí, né? Joca do Pará, né? Tem uma curiosidade, desculpe interromper. Por que o esquadrão de cavalaria? Por que nasceu no esquadrão de cavalaria? Tem uma explicação. Tem uma explicação para isso aí mesmo. Vamos lá. Ainda bem que eu estou com o nosso historiador aqui. E o Luciano também é historiador. Estou com dois historiadores aqui. O esquadrão patrulhava, né? Porque o esquadrão fazia a ronda noturna. Os trotagens do cavalo. E por estar no plano mais elevado, eles visualizavam, né, os pequenos focos de incêndio e atuavam já. Ou seja, aquela mesma observação que a gente fez em relação ao surgimento da extinção de incêndio é muito antes do que a institucionalização dos serviços de extinção de incêndio no Brasil e no mundo. Do mesmo jeito foi no Rio Grande do Norte, né? A cavalaria já atuava. Aí criou-se dentro do esquadrão o serviço de extinção de incêndio. E o próprio Corpo de Bombeiros da época, nessa data aí, assim, quem puxava a bomba de incêndio, que era a bomba a vapor, Eram os cavalos. eram os cavalos. Pra você ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele mecanizou, né, colocou as bombas de incêndio que eram puxadas com cavalo em caminhões em 1910. São Paulo foi, até no mundo, foi um dos primeiros corpos de bombeiros a mecanizar a sua estrutura, né, de combate a incêndio. Né? O Rio de Janeiro, sendo o maior, né, o mais antigo, só foi feito isso muito depois. No museu tem as charretes lá. Pois é, então, a tração a cavalo, né, a unidade hipomóvel, né, que é acionada por cavalos, né, ela no Corpo de Bombeiros, isso aí foi você vai ver em foto dos Estados Unidos, na Europa, né, o trem de socorro. Por quê? Porque as peças de combate a incêndio era uma carreta com uma carroça que puxava a bomba, outra puxava a água, outra puxava as mangueiras, outras escadas. Então, era o verdadeiro trem de socorro, né? E o bombeiro, para tirar o povo da rua, ficavam tocando a corneta, né? Um tocava uma nota, o Fá, o outro tocava o Dó, senão eles passavam, né? Cada um tocava uma nota para ir abrindo espaço no meio da rua. Então, era uma coisa muito assim, como é que eu vou dizer assim, era um trabalho muito grande você puxar um trem de socorro de bombeiro na rua, né? Então, ruas estreitas. Ruas estreitas, né? Como as ruas de hoje. Então, em 1917, o que relata no livro, né? Ele relata que o Corpo de Bombeiros ele teve sua origem histórica, né? Junto com o esquadrão de cavalaria, e o comandante era o mesmo, né? Eu não sei se ele era capitão à época, ou se era tenente, mas o comandante da cavalaria, do esquadrão de cavalaria, ele também comandava a unidade do Corpo de Bombeiros, né? Até porque eu acho que os meios, né, eram os mesmos, né? Era a cavalaria que fazia todo esse transporte de material. 1917 tem essa origem histórica. Século XX. Natal foi uma cidade muito pequena até a Segunda Guerra Mundial,
Na história mesmo fala que Natal tinha aproximadamente 20 mil habitantes até a Segunda Guerra Mundial. Então era uma cidade realmente pequena, né? A quantidade de ocorrências e tal era pequena, mas já você tinha porto, tinha ferrovia, tinha galpões na Ribeira. Sim. Então você já tinha do nosso linguajar de bombeiro, né? Carga de incêndio suficiente para ter unidade de corpo de bombeiros, né? Ainda no mesmo livro ele fala que da sua descontinuidade do serviço, né? E em 1955 o Corpo de Bombeiros ele sofre, né, uma nova reestruturação, né? Uma lei, temos uma lei criando uma unidade só do Corpo de Bombeiros, né? Então nesse mesmo livro, apesar de ele falar pouco, mas ele já destaca 2 momentos do Corpo de Bombeiros: a origem histórica e depois realmente a criação em lei, né, de uma unidade especializada do Corpo de Bombeiros, né? Quer ver outra curiosidade interessante? Eu participei, o Lucena, acho que o Vladimir já estava aqui também, nós participamos da festa dos 50 anos do Corpo de Bombeiros em 2005 e participamos da festa dos 100 anos em 2017. E a gente nem parece tão velho, né? E a gente nem parece tão velho. Tirando, acho que o Lucena está com a lata um pouco. Mas o que é isso? Como é que é isso? Que mágica foi essa? Tem tudo a ver com a história que o Lucena acabou de contar. Só que a gente só veio saber disso muito depois.